Ops, vamos confirmar. Vou procurar aí, André. Foi, tá gravando. Tá gravando? Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Karl Marx. E aí a gente vai terminar, então, os três pensadores da sociologia. Na semana passada, a gente falou sobre Max Weber e na semana retrasada a gente falou sobre Emile Durkheim. E aí eu falei para vocês que a sociologia, ela foi se tornando uma ciência através do pensamento de alguns sociólogos. E esses sociólogos, esses três sociólogos, eles são os pais do que a gente tem hoje como sociologia. É importante ressaltar que eles três, eles não são sociólogos. Eles têm formações diferentes, como economia, filosofia, etc. E foram eles que deram origem ao que a gente conhece como sociologia hoje. O Durkheim, ele vai falar de uma sociologia funcionalista, onde ele tenta compreender a sociedade através dos fatos sociais. Então, ele usou o fato social, ele usou a solidariedade, ele usou a coesão, tudo para poder entender como era o funcionamento da sociedade, como as pessoas elas se agrupavam e todo esse conceito. Já o Weber, ele vai usar uma sociologia compreensiva. Ele tenta compreender como as nossas ações elas influenciam a realidade social. Então, ele usa a ação social referente a fins, ação social afetiva. E aí a gente chega então no Marx, no Karl Marx. O Karl Marx, ele já vai tentar colocar o conceito dele para funcionar. E aí ele tenta entender a sociedade através das relações de trabalho. Então vocês vão perceber que os estudos do Marx, eles vão estar sempre relacionados com a parte trabalhista, né? com a função de produção. E aí, quem é Marx, primeiramente, né? O Marx, ele foi um economista, ele nasceu na Alemanha, e aí ele começou a estudar filosofia. Estudando a filosofia, ele teve encontro com o Hegel, e aí ele começa a desenvolver, então, o seu conceito, que é chamado de o método materialista histórico dialético. O que significa esse método? Esse método, ele tenta compreender, né? É um método de interpretação da realidade. Ele fala que a realidade ela é mutável, então ela está sempre em movimento, ela está sempre se transformando. E através desse materialismo, ele visa compreender como o indivíduo ele se transforma e como o indivíduo ele funciona, né, através dessas condições de vida. Aí ele começa a compreender então a sociedade através das suas organizações para produzir. Ele fala que é histórico porque ele tenta colocar em uma linha do tempo. Se a gente for lá atrás, quando a gente estuda na história, a gente percebe que antigamente existia muito aquela fala de senhor e escravo, ou servo e vassalo, esses nomes assim. E aí ele vai dar uma nova nomenclatura. Essa nomenclatura, ela é dialética. Por que é dialético? Porque ele tem o seu dinamismo. E então, através da história, ele vai se modificando. Então, o que a gente chamava antigamente de senhor e de escravo, hoje vai ser chamado de burguesia e proletariado. E aí, se a gente for olhar no dia de hoje, ele é dialético porque ele está se transformando. Então, hoje, a gente não fala mais burguês e proletariado. A gente fala o quê? Colaboradores e gestores, ou CEO, entendeu? E aí, vocês vão percebendo que vai se transformando ao longo do tempo. Uma coisa muito importante que a gente sempre tem que lembrar quando a gente estuda sociologia, filosofia, história, é compreender o pensador no século que ele estava. Então, o Marx, ele é do século XIX, e aí a gente vai tentar compreender esse momento do século XIX que ele estava vivendo. No século XIX, gente, aconteceu o quê? Aconteceu a Revolução Industrial, e além da Revolução Industrial, aconteceu também outros tipos de manifestações, outras revoluções, e tudo isso vai estar sendo pautado na visão do Marx. E aí, o Marx, ele vai para a Inglaterra, e quando ele chega na Inglaterra, ele começa a ter contato com Frederick Engels.
O Engels, ele sempre vai estar junto com o Marx, e aí ele vai ser super importante, porque junto com o Marx, ele vai escrever o Manifesto do Partido Comunista, e também ele vai escrever as versões póstumas de O Capital. E aí, gente, o que que acontece? O Marx, ele é muito criticado por uma parte e muito apoiado por outra parte. E a gente vai tentar compreender de uma forma imparcial, tá? Para a gente tentar compreender por que que ele é criticado e por que que ele é apoiado. E aí, para a gente compreender um pouco isso, a gente tem que saber quem foi o Friedrich Engels e como é que surgiu essa parte. O Engels, ele é um pensador social e filósofo alemão também. Ele é de uma família bastarda. E aí, com 22 anos, ele foi para a Inglaterra para trabalhar numa empresa têxtil. Essa empresa, o pai dele era acionista. E aí, chegando nessa empresa, o Engels ele começa a perceber a situação deplorável de condições de trabalho. Ele começou a perceber que os trabalhadores, eles passavam por situações que eram muito precárias. E aí ele lança, então, o seu primeiro livro, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Beleza. Sabendo esses pontos, a gente vai, então, para os principais conceitos do Marx. A gente sabia que os trabalhadores eles estavam passando por um momento é, um momento bastante precário, né, do trabalho. E aí o Marx ele começa a tentar compreender por que as pessoas são assim. Por que existe essa burguesia? Por que existem esses proletariados? Por que existe essa diferença? E ele começa a perceber que essa diferença ela se dá através das propriedades privadas. E aí ele vai questionar, então, a propriedade privada e o capitalismo que estava acontecendo na época. Mas, assim, o Marx, ele não foi o primeiro pensador a falar sobre a propriedade privada. O primeiro pensador foi o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele escreveu no livro Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, na página 203, o seguinte trecho. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teriam sido poupadas ao gênero humano, aqueles que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: evitai ouvir este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que o fruto são de todos e que a terra não é de ninguém. Então, nessa parte, o Rousseau ele fala o seguinte, que o mal também de estar existindo tudo isso, de existir esses crimes, essas guerras, esses assassinatos, ele se dá muito por causa da propriedade privada. Porque na propriedade privada, eles começam a ter essa parte da luta começa a ter essa desigualdade. E aí o Marx, ele vai falar a seguinte frase. E o motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. Mas aí ele não podia escrever dessa forma. Então ele escreve: a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. E o que é essa luta de classes, gente? A luta de classes é principalmente essa parte dessa diferença, dessa desigualdade que estava acontecendo na época. A desigualdade de uns ter muito e outros terem pouco. E aí o Marx, ele começa a trazer alguns conceitos que vão ser essenciais para a gente conseguir compreender, então, o seu pensamento. Esses conceitos, eles são os mais cobrados nas provas. Então, sempre que vocês forem fazer prova de Enem, ou prova do PAS, ou qualquer outro vestibular que vá cobrar o Marx, vocês vão se deparar com alguns temas, tipo mais-valia, lucro, Estado, etc. E aí a gente vai usar, então, as três espiãs de Marx para poder entender esses conceitos. Olha, o conceito de mais-valia. A gente escuta muito falar sobre isso e muitos vídeos, muitos livros vão trazer a mais-valia de uma forma muito, muito complicada de entender.
E aí, resumindo da forma mais simples possível, a mais-valia é tudo que o trabalhador produz e ele não recebe. E como é que funciona isso dessa mais-valia? Vamos, por exemplo, dizer que a gente produz uma, um tênis, né? A gente produz tênis. E aí, por dia, a gente produz 30 tênis. Esses 30 tênis, eles são vendidos a R$ 20. Se a gente multiplicar isso, a gente fica com R$ 600. Então, por dia, o trabalhador ele vai produzir R$ 600. Só que, no lugar dele receber R$ 600, ele vai receber apenas 100. Então, desses 600, ele recebeu 100 e R$ 500 ficou por burguês. E aí a gente fala que esses R$ 500 é a mais-valia. E a mais-valia ela pode ser dividida em dois pontos, absoluta e relativa. Absoluta vai ser quando a gente produzir sem tecnologias. Então vamos supor, eu fiz o tênis, mas a minha produção foi totalmente à mão, artesanal. Então essa é a mais-valia absoluta. Quando a gente fala da mais-valia relativa, é quando a força de trabalho ela é usada junto com tecnologias. Então, para mim fazer o tênis, eu usei máquina, eu usei, eu usei computador, etc. Então, essa é a mais-valia relativa. E o outro ponto, que muita gente confunde também, é o ponto do lucro. Por quê? Porque muitas pessoas confundem mais-valia com lucro. E aí a gente tem que entender a diferença. O lucro é tudo aquilo que a gente tem depois que a gente paga as contas. Então, um exemplo. O dono da fábrica, ele tem R$ 600, que foi o dinheiro que o trabalhador produziu. Esses R$ 600, ele vai tirar R$ 100 para pagar o trabalhador e vai tirar, vamos supor, R$ 200 para pagar os seus custos, pagar a água, pagar a luz, pagar a matéria-prima. E aí vai sobrar o quê? R$ 300. Então, esses R$ 300 que sobra, depois dele ter o gasto dele, pagar as contas, é o lucro. Então, tem muito essa diferença. E aqui tem um ponto que a gente pode ligar com o pensamento do Weber. Porque vocês lembram que semana passada a gente estava falando que o Weber ele tem um pensamento sobre o protestantismo. Lá na época do protestantismo, do calvinismo, eles falavam que para a pessoa ser salva, ela precisava trabalhar. Então, através do trabalho dela, da mão de obra, da acumulação de riqueza, ela seria salva. Aqui no Marx, já não existe mais esse conceito. Hoje o trabalho ele é visto apenas como uma forma de acumulação de riqueza. A parte religiosa ela foi totalmente retirada. Então, essa parte a gente pode, né, fazer essa diferenciação entre os dois. E aí o Marx, ele começou a pensar, né? Se o proletariado ele está produzindo isso, por que o dinheiro não vai totalmente para ele? Não é ele que está produzindo os tênis, não é ele que está produzindo as coisas? E aí começa a ter, então, essa diferenciação, essa luta de classes, ela vai começar a ser mais acentuada. Um ponto importante de lembrar é que o Marx ele vai entender que isso tudo está sendo ocasionado por causa do Estado. Então ele percebe assim, olha, através do capitalismo, as pessoas elas estão tendo que vender a mão de obra delas e não estão sendo bem remuneradas. E aí ele começa a questionar então esses meios de produção, ele começa a questionar essa nova forma, né, de trabalho. Porque as pessoas elas não estão trabalhando mais com o intuito de serem salvas. Elas estão trabalhando por causa pensando de se manter. Então as pessoas trabalham realmente por essa necessidade de conseguir se manter, sabe? De conseguir dessa sobrevivência delas. E aí o Marx, então, ele começa a questionar o sistema, começa a questionar o Estado. E lá, se a gente for olhar um pouco dentro da sociologia do Marx, ele vai falar que o Estado é tudo aquilo que está a favor da burguesia. E aí, a gente pode pensar, então, sobre o capitalismo, o socialismo e o comunismo. O capitalismo, com Marx, é a exploração do indivíduo pelo indivíduo. Então, ele começa a falar que o capitalismo só existe
porque um ser humano está explorando outro ser humano. E aí acontece um pouco daquilo que o Weber fala. Vocês lembram que o Weber ele fala sobre a forma legítima de dominação? Na forma legítima de dominação burocrática, o Weber vai falar que existe essa hierarquia, de onde um empregador ele vai fazer com que ele vai usar o poder dele, né, que é a imposição da vontade, em cima do empregado. Então, o Marx ele vai estar falando que o capitalismo só existe porque está tendo essa dominação. Uma pessoa está usando os seus poderes para poder fazer com que a outra pessoa faça a sua vontade. E aí, chega a parte que ele é muito questionado, né? Que é a parte assim, mais polêmica do Marx. Por quê? Porque o Marx fala que para acabar com essa dominação, a gente tem que derrubar o Estado. E aí, como é que você vai derrubar o Estado? Ele fala que o Estado ele só pode ser derrubado se as pessoas que trabalham no meio de produção tomarem o Estado. E aí surge aquela frase famosa do Manifesto Comunista, né? Que ele vai falar bem assim, trabalhadores do mundo inteiro unidos, né? E aí ele fala, como é que a gente vai derrubar o Estado então? Ele fala que para derrubar o Estado, as pessoas elas precisam então passar por uma transição. E essa transição seria sair do capitalismo, que é o indivíduo explorando outro indivíduo, ir para o socialismo. O socialismo ele seria um período de transição, onde a gente sairia do Estado capitalista e iria para o Estado comunista, né? E aí, por que é importante que o Estado ele passe pelo socialismo? Por que não pode ir direto para o comunismo? Porque o comunismo ele é visto como o bem comum e a fraternidade universal, por Marx, né? E aí o socialismo ele seria esse período de reeducação, onde as pessoas elas seriam uma nova educação para que o oprimido ele não se torne um opressor. Porque pensa, no comunismo não vai existir mais essa diferenciação de classes. Todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, vai ter uma sociedade mais igualitária. Então, esse socialismo é importante para que, assim, o filho do operário que está estudando com o filho do burguês não oprima o burguês, entendeu? É tipo aquela coisa assim, vamos fazer com que o pessoal do socialismo fique todo mundo na mesma faixa. E aí, para que um não se sinta maior do que o outro, um não queira oprimir o outro, né, não passe essa nova fase de opressão, tem que passar pelo socialismo. E aí o comunismo seria a fase final, a fase onde todo mundo teria a mesma oportunidade, onde teria aquela fraternidade universal entre as pessoas. E aí uma curiosidade importante, não é tão importante, mas é uma curiosidade, né? A bandeira do socialismo e do comunismo, ela é vermelha por causa da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a gente teve o lema, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, nessa fotinha que eu coloquei para vocês, vocês podem perceber que a fraternidade ela é a parte vermelha. Então, a cor da bandeira ela é baseada nisso. Mas ok, a gente sabe que tem o comunismo, o socialismo e o capitalismo. Mas como é que as pessoas elas vão sair então desse capitalismo e vão chegar no comunismo? O Marx fala que o único jeito de acontecer isso é quando a infraestrutura, que é a base econômica, né? Quando a gente fala infraestrutura, aqui no Marx, a gente pode estar entendendo como meios de produção. Então ele fala o seguinte, que esses meios de produção, eles influenciam diretamente a superestrutura. O que seria a superestrutura? Seria o Estado, as leis, a educação, a mídia, seria a religião e toda a sociedade que não está envolvida diretamente nos meios de produção. E aí ele fala que os trabalhadores eles deveriam se unir para poder tomar os meios de produção, tomar a superestrutura, desculpa. E aí essa seria a única forma onde as pessoas elas conseguiriam então
sair dessa infraestrutura, sair dessa diferenciação de classes e conseguir chegar, então, na parte da, da igualdade, né, da parte comunista. Outra curiosidade que tem é o seguinte: o Manifesto Comunista ele foi escrito em uma linguagem bem clara. Então, se vocês pegarem o livro Manifesto Comunista para ler, vocês vão perceber que ele é mais como se fosse uma publicação de jornal, sabe? Ele funciona mais como isso, porque ele tinha realmente como objetivo conscientizar os trabalhadores disso, conscientizar de que eles são as pessoas que produzem as coisas. Então, se não tiver eles para produzir, a burguesia ela não vai fazer dinheiro. E ele falava, se o proletariado tudo produz, por que que o dinheiro não vai totalmente para ele, né? E aí tem todo esse rolê. Aí agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou voltar para o chat. E aí, se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa, a gente pode conversar, tá? Ué, porque saiu? Voltou. Menino, você tá com mudo? Ah, talvez eu tenha saído da aula assim, sem querer, né? Mas tudo bem. É aí. Perguntaram Enfim, sobre gente, o anarquismo. tá. Calma aí. Vamos por parte. Aí, gente, o que acontece? Por que que o Weber, gente, eu tenho o Weber na cabeça. Por que que o Marx ele é tão criticado então, né? Ele estava pregando, gente, uma igualdade. Então, assim, o foco do Marx é pregar essa igualdade para que as pessoas elas tenham a mesma condição. Como a gente falou lá no começo, estava acontecendo essa essa condição de trabalho, né? As pessoas elas estavam com condições precárias de trabalho. E aí, através disso, o Marx ele começa a pensar, junto com o Engels, uma forma de mais igualdade para as pessoas. Mas aí o que, que acontece? A gente tem que lembrar que a gente está falando da época da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, o pessoal estava assim, velho, a gente não quer igualdade para o povo, a gente quer produzir, a gente quer ganhar dinheiro. Então, por isso, ele é muito criticado, ele é muito criticado. E aí, deixa eu ver o nome do menino. O Vinícius, meu parente Vinícius Dutra, ele perguntou bem assim, porque ele não conseguiu implantar as ideias dele. O que acontece é que o Weber, ele morreu, e aí quando ele morre, ele deixou muitos escritos ainda. Então ele deixou o Capital, que foi reeditado e publicado pelo Engels, e as ideias dele, tipo, ele não teve essa ideia, ele foi muito perseguido, então ele teve que sair da Alemanha, e aí ele teve que ir para a Inglaterra, porque ele estava sendo perseguido pelos ideais dele, pelas ideias que ele estava tendo. E aí hoje, o que a gente conhece como socialismo, comunismo, que são implantados no mundo, tipo, as sociedades socialistas do mundo, as sociedades que são comunistas, que já tiveram, nenhuma dessas sociedades elas tiveram de fato os pensamentos do Marx. Elas foram baseadas nele, mas elas foram muito mais reeditadas, muito mais repensadas. E aí, para realmente chegar no comunismo que o Marx queria, gente, é tipo bem complicado, sabe? É tipo muito, muito complicado mesmo. Você falou que perguntaram sobre o anarquismo? Oh, Isso. pode falar. Não é isso mesmo. O quê? Só falou, e o anarquismo? Perguntaram do anarquismo? Sim, senhor. Só Ah, tá. isso. Ó, o Guilherme, ele perguntou, gente, eu sou muito aleatório, mas calma aí. O Guilherme, ele perguntou, então nunca existiu um país comunista realmente? No pensamento do Marx, não. Tipo, da forma que o Marx, ele pensou o comunismo, ele escreveu sobre o comunismo, não existiu.
já existiram outros países comunistas, mas foram aquela coisa assim, a gente vai usar a base do Marx, mas aqui a gente vai dar aquela modificada, entendeu? Foi sendo modificada ao longo do tempo. O comunismo nunca foi igual o Marx pensou. Sobre o anarquismo. O anarquismo, ele já é bem contrário ao pensamento do Marx. Por quê? Porque o Marx, ele não estava pensando assim, vamos acabar com o Estado. Não. Ele fala o seguinte, que a gente deveria acabar com o pensamento que o Estado estava tendo. Porque o Estado, ele estava ficando do lado dos burgueses, né? Então ele estava assim, naquela coisa assim, a gente está apoiando os burgueses, a gente está apoiando o capitalismo. Já por Marx, continuaria tendo esse Estado, mas agora o Estado ele seria do lado da igualdade. Então ele seria a favor do socialismo, depois ele iria para o comunismo, mas continuaria esse Estado. Agora o anarquismo ele já é totalmente diferente, porque o anarquismo é o pessoal que não está a favor do Estado, não tem aquela representação. Hoje aqui no Brasil a gente tem a política democrática, né? Que a gente vota num presidente, mesmo que assim, mesmo que não seja o presidente tipo que eu quero ou que você quer, mas a gente colocou ele democraticamente. Então, através do voto, ele está representando o país. Lá na anarquia não vai ter isso. Nos anarquistas eles não vão ser a favor deste voto, sabe? Então, tipo, não vai ter esse estado. A gente precisa decidir, então, alguma coisa. Então, eles fariam igual lá antigamente na aristocracia, né? Onde o pessoal reuniria, faria a ágora, e aí, através da ágora, eles iriam decidir o que fosse melhor para a maioria. Ou para a maioria, ou o que fosse votado pelo pessoal que estava presente lá. Então, essa é a diferença entre o comunismo e o socialismo. Peraí que sumiu. Ó, Weber fala que o indivíduo determina a sociedade. Durkheim fala que a sociedade determina o indivíduo. E o Marx? Então, o Marx não vai pensar a sociedade como alguma coisa que vai ser definida. Ele vai pensar, na verdade, ele vai pensar a sociedade através das relações de trabalho. Então, assim, a gente está produzindo. Como é que as pessoas estão se organizando para produzir isso? Ele pensou a sociedade não muito com essa forma de determinação do que faria com elas, mas é mais aquela forma assim de como é que elas estão frente ao sistema de produção. E aí, quando ele coloca essa parte do materialismo histórico, ele vai trabalhar muito nessa área, né? De tipo assim, vamos ver então como é que está se formando é, a realidade através das formas de trabalho. Então, vocês lembram que eu falei assim que na parte histórica ele fala que é histórica porque teve essa modificação, histórica e dialética, porque teve essa modificação. Eu falei assim que antigamente a gente chamava de escravos e de senhores e hoje a gente chama de proletariado, burguês, chama de colaboradores e gestores, etc. Então, Marx ele vai pensar muito nessa área. Ele pensa muito a sociedade através da relação de trabalho. Como as pessoas se organizam para poder estar produzindo. E aí e vai ter esse materialismo exatamente por isso. Porque o materialismo ele é a forma de compreensão do indivíduo através das suas condições de vida. E ele fala que as condições de vida elas só podem ser compreendidas se tiver essa produção, né? Porque, você está trabalhando, você está recebendo dinheiro. Então, se você está recebendo o suficiente apenas para você se manter, a tua condição de vida ela vai ser muito precária, porque você vai apenas comer o básico. Se você está trabalhando e você está conseguindo um salário superior, um salário bom, significa que a tua condição de vida ela vai ser bem melhor, porque aí você vai ter dinheiro para o lazer, você vai ter dinheiro para a saúde, para cuidar melhor da sua saúde, esteticamente, etc. E aí isso vai ser muito debatido quando, assim, eu não sei qual o curso que vocês querem, né? Mas o pessoal que vai fazer cursos da área da gestão, área de engenharias,
a parte administrativa, RH, direito, a gente vai debater muito isso dentro da academia. Dentro do curso, do meu curso, que é gestão, a gente debate muito essa parte de como é a condição de vida desses trabalhadores. O que que a empresa pode estar fazendo para o trabalhador ele ter uma condição de vida melhor, ele conseguir ter mais renda, é, e também ter o retorno para a própria empresa, né? E aí é basicamente isso, a diferença entre eles. Então, de certa forma, assim, ó, o Vinícius perguntou assim, ó, pode falar que as ideias de Marx nem são tão sociológicas assim, tipo, eles se encaixam mais na economia. Então, igual a gente estava conversando, eu acho que foi na aula do Durkheim, ou foi na aula acho que foi na aula do Durkheim. A sociologia, ela foi fundada através de outras áreas. Então, a sociologia ela é muito nova, ela vai chegar no final do século XIX, no final do século XIX, que a sociologia ela é considerada realmente uma ciência. E para ela se tornar uma ciência, os três pensadores, eles tiveram que usar outras áreas. Então, a gente viu que a economia, o direito, a filosofia, essas áreas assim mais jurídicas, né, que a gente pode estar falando, foram as áreas que formaram a sociologia. Então, muitos conceitos que vão ser usados, você vai perceber que realmente sim, se encaixa muito em outras áreas, como a economia. A economia ela sempre vai estar pautada na sociologia. Então, sempre que você estudar sociologia, você vai ver que a economia, sim, ela é de fato uma, como se fosse a base, entendeu? Como se fosse a base da sociedade. Sociologicamente, a gente pode falar também que ele vai estar muito incluído sociologicamente, porque tudo o que acontece, todos os pensamentos dele foi acerca de pessoas. Então, a sociologia, de modo bem grotesco, ele é o estudo da sociedade, né? Então, através da economia, ele conseguiu estudar a sociedade, que foi ver, né, essa diferença, essa luta de classes. Então, eu diria que ele está transitando entre as duas. Nada, de boa. Não, a sociologia. Aqui, o Guilherme perguntou. Então, socialismo é a junção de várias áreas. Uma sociedade, né? É sociologia, isso mesmo, ele escreveu errado. Então, a sociologia, ela é essa junção de várias áreas. Como a gente falou, os pais da sociologia, eles vieram de outras áreas. E por que que eles vieram de outras áreas? Eles vieram de outras áreas para tentar compreender como é o funcionamento da sociologia. Então, igual o Vinícius falou lá em cima, ele estava falando assim, o Durkheim, ele vai pensar a sociologia através do fato social, solidariedade, através da coesão. É, já o Weber, ele vai pensar mais na parte da ação social, como é que a minha ação, ela impacta a realidade social. E aí o Marx, ele pensa a sociedade através dessas relações de trabalho, dos modos de produção. Então, vocês percebem que tudo vai estar interligado, né, gente? Para o funcionamento da sociologia, tudo é interligado, tudo tem essa parte de necessitar de outras áreas para poder compreender ela. E aí eu acho muito interessante, a gente sempre falou isso, até mesmo para o estudo de vocês. Quando vocês forem estudar uma área, sempre busquem fazer essa relação. E aí o CESP, ele gosta bastante. Vocês que estão prestando para a UNB, o CESP ele sempre vai tentar juntar áreas. Então, sociologia. Quando ele colocar uma questão de sociologia, ele vai pegar questões de história, ele vai pegar questões de filosofia, ele vai pegar contextos geográficos para tentar colocar dentro da sociologia. E aí vocês vão ver que tudo vai se interligando, né? Porque o estudo realmente é isso, é como se fosse uma concha de retalhos, que ela vai se interligando a partir do, dos conceitos que vão sendo estudados. Qual é a diferença entre socialismo e capitalismo? Então, o capitalismo, na visão do Marx, é esse estado onde. Calma aí, Guilherme.
Tá. Ó, vou responder os três. Tá, mas eu vou responder os três. O Guilherme ele perguntou assim: qual é a diferença entre o socialismo e o capitalismo? E depois ele corrigiu para socialismo e comunismo. O capitalismo e o socialismo, eles se diferem através dos seus conceitos. Por quê? O capitalismo, ele seria a exploração do indivíduo pelo indivíduo. Então, nesse caso, eu vou ter uma pessoa que vai ser o dono da produção e vou ter a outra pessoa que está produzindo. Então, o capitalismo é isso. Ah, você tem dinheiro, você compra, você não tem dinheiro, você não compra. Você tem o poder, você manda, você não tem o poder, você obedece. O socialismo, ele ainda teria essa parte da. Ah, e outra coisa, o capitalismo, ele também tem muito aquela coisa da propriedade privada. As pessoas, elas têm a propriedade privada, né? São donos de empresas, são donos de outras coisas. No socialismo, já seria essa transição. As pessoas, elas ainda teriam um pouco do aquisitivo financeiro, mas a gente já começaria a caminhar para o comunismo. E aí, qual é a diferença entre o comunismo e o socialismo? O socialismo, ele é aquela parte transitória. Então, as pessoas, elas ainda teriam essa parte de ter as propriedades privadas, elas ainda teriam aquela parte de ter um pouco do dinheiro, mas elas começariam a caminhar mais para a igualdade. Então, aquelas propriedades privadas que fossem propriedade privada, quando eu falo que elas teriam ainda, é tipo casa, carro, essas coisas. É, no caso de empresas, indústria, essas coisas, elas já passariam a ser destinadas mais para o governo. Então, o governo ele seria o detentor, né, no caso, e aí as pessoas elas começariam a estar a mesma igualdade. E o comunismo ele seria essa parte, onde todo mundo teria o mesmo piso. Então, não existiria esse fato de, uma pessoa ela detém uma fortuna exorbitante e outra pessoa não tem nada. Não, tipo, elas teriam basicamente a mesma igualdade. Aí seria mais essa. Eu não sei se deu para entender, porque até eu me perdi um pouco. Mas aí você fala aí no chat se você entendeu. Se você não entendeu, eu te dou outro exemplo. Tá? Entendi. Tá. Mas aí basicamente é isso. O socialismo, ele é essa parte, né? Essa, esse período de transição. Então, muita coisa. O socialismo seria um capitalismo com empatia? Eu não diria empatia, mas eu diria realmente esse período de transição, onde as pessoas elas começariam a ter uma reeducação. Por quê? Porque vocês já ouviram aquela frase que todo o sonho do oprimido é se tornar opressor, sabe? Tem muito aquela frase. E aí tem aquele meme também, gente, que é tipo um peixe engolindo gato. Eu acho que vocês já viram isso no Twitter, no Instagram. E o socialismo seria essa fase, onde a gente colocaria uma nova educação, e através dessa reeducação, as, e aí, através dessa reeducação, as pessoas elas iriam se tornar mais igualitárias. Então, não teria essa parte de desigualdade, não teria essa discriminação com pessoas que têm rendas diferentes que a sua. Mas essa parte, sim. Acho que empatia não tanto, mas mais essa parte de começar a ter essa reeducação para poder se tornar mais iguais. O socialismo seria um meio termo, né? Sim. Ele seria realmente, a melhor forma de explicar isso, gente, seria o meio termo. Seria o meio termo entre o capitalismo e entre o socialismo. E aí, quando ele chegasse nessa fase de atingir o ponto, né, de conseguir estar mais igualitário, de ter mais essa equidade entre as pessoas, aí elas iriam para o novo sistema que é o comunismo, onde não existiria essa desigualdade, essa separação. Ó, o Vinícius, essa parte de querer crescer financeiramente, ela não é correta no socialismo. Por quê? Porque lá no socialismo, eles já vão estar nessa transição entre tentar entrar na igualdade do comunismo. Então, essa parte financeira, ela não é tão pensada assim. No socialismo, as pessoas teriam a mesma renda que nem o comunismo.
O socialismo ainda, ele ainda vai ter algumas desigualdades. Então, algumas classes, algumas pessoas, elas vão ter a renda ainda maior do que as outras. Claro que depende muito do governo, né? Depende muito da forma que esse socialismo ele está sendo implantado. E aí a gente tem que olhar também de sociedade para sociedade. Então, ó, por que as pessoas olham com tanto maus olhos ao capitalismo? Não é nem o fato assim da pessoa olhar com tantos maus olhos, é mais o fato das pessoas pensar sobre a desigualdade. Porque se a gente for colocar na balança hoje, existe muitas pessoas que têm uma renda exorbitante, têm uma renda assim muito, muito alta, e tem muita gente que não tem nem condições de subsistência, sabe? Não tem tipo nem o dinheiro para conseguir alimentação, é, saneamento básico, essas coisas. Então é mais por causa disso, sabe? É mais por essa essa desigualdade que existe entre as pessoas. E também, hoje, o capitalismo ele é muito visto como o consumismo exacerbado, né? Se a gente for estudar indústria cultural, deixa eu ver outro. Se a gente for olhar indústria cultural, se a gente for olhar mídia e sociedade, que são temas também que a gente estuda dentro da sociologia, a gente vai perceber que o próprio comunismo ele vai fazer com que as pessoas elas consumam bastante. E aí a gente entra num debate muito atual. Vamos supor as redes sociais. Quando a gente entra no Instagram, a gente tem o digital influencer, né? Que é tipo aquelas blogueiros, os blogueiros que tipo, têm muitos seguidores. E aí eles fazem o quê? As marcas entram em contato com eles e aí mandam um produto. Vamos supor essa brush pen. Aí eu sou um digital influencer, eu pego e falo, gente, ó, eu recebi essa brush pen, ela é muito boa, a ponta dela, tipo, não estraga quando você faz o lettering, tal, eu explico certinho. E aí, através da minha influência, eu faço com que você consuma. Então, no caso, o capitalismo, olha essa caneta, tudo bom, menina? E aí, gente, através disso, as pessoas elas começam a ter essa parte mais. Agora eu perdi o foco. As pessoas elas começam a ter então essa vontade de consumir, sabe? Essa vontade de cada vez mais estar buscando alguma coisa para suprir a necessidade dela. E aí, se a gente for entrar, gente, no conceito de capitalismo para consumo, a gente vai ó, ficar horas e horas conversando, porque tem vários conceitos assim que enfim, né? Calma aí que eu tô lendo. A China seria um país socialista porque eles têm uma política comunista, porém uma economia capitalista. Véi, eu não me lembro muito bem. Eu lembro que eu estudei sobre isso, mas eu não me lembro muito bem. Se alguém lembrar, me ajuda aqui para a gente poder dar a resposta certinha. Mas, se eu não me engano, parece que a China, ela tem mesmo esses dois sistemas, parece que são os dois sistemas implementados. E aí eu não lembro. Pode falar. Se eu não me engano, a China, ela, tipo assim, no todo ali, ela é comunista. Só que aí ela tem uns polos que são capitalistas. E muitas pessoas falam que esses polos que sustentam toda a economia da China. Mais ou menos isso. Sim, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Parece que em alguns lugares, né, são capitalistas. Eu lembro que tinha até outro país também que tinha que tem dois governadores, parece. E aí um é comunista e o outro é capitalista. Eu não sei se é a Coreia, parece. Eu acho- Agora eu não sei. eu lembro que tem um, gente, ó, eu sou um idoso já de ensino médio, gente. Eu já passei do ensino médio já tem uns aninhos, mas eu lembro que era alguma coisa assim que tem. Mas eu vou pesquisar certinho e aí eu vou mandar lá no grupo, falando para você sobre essa pergunta também da China, explicando o que é a China, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa sobre o nosso tema?
Não? Acho que é só isso mesmo. Tá, tá, acho que essas e já foi saindo, né? Tudo bom. Enfim, gente, eu acho que é isso então. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários. Ou senão vocês podem mandar lá no grupo também. E aí, se tiver algum conteúdo de sociologia ou alguma coisa que vocês querem que a gente fale, vocês podem mandar lá também. E aí a gente organiza uma aula sobre isso. Só responder lá no Classroom também, se quiser, tem uma perguntinha em Sim. cada sala. Só responder em qualquer uma das salas lá. Tem pergunta de. Tem matéria de geografia em física, mas tudo bem, faz parte. É isso mesmo. Tchau, pessoas e povo do YouTube. Dá like, comentem, se inscrevam no canal.